O derby é sempre diferente, né? E a gente sabe muito bem como encarar esse jogo, o que a gente precisa fazer dentro de campo. Para tentar tirar Memphis Depay do Corinthians. O Yuri Alberto deve voltar. O Corinthians oficializou uma proposta por 70%. Fala, nação corintiana, tudo beleza com vocês? Bora lá para mais um vídeo. Vamos ver nesse vídeo aqui o Elias destrinchando um pouco do Corinthians, falando da base. Samir Carvalho vai falar pra gente do transfer ban. Yuri joga ou não joga? Mateuzinho joga. Memphis joga de titular, mas pode estar saindo do Corinthians, do futebol mexicano e muito mais. Bora lá. Quer ver outro fiel da balança? Sim. O Corinthians. Não, o Corinthians é... Porque recebe o Palmeiras esse final de semana e depois, mais pra frente no campeonato, também recebe o Flamengo. Só que o Corinthians... Se for Corinthians e Palmeiras... Você acha que se o Palmeiras precisar do Corinthians ganhar do Flamengo? Nosso apresentador... O Corinthians vai ganhar do Flamengo pro Palmeiras ser campeão. Obrigado, não me faz rir. Se é sexta-feira, obrigado. Você acha que o Corinthians vai ganhar do Flamengo? Mas e se tiver perigo? E se tiver perigo? Deve ter alguma coisinha na água ali. E se tiver perigo? Perigo do quê? E se o Corinthians tiver perigo e precisar dos pontos? Não vai estar, né, Zé? Acho que eu não. tenho que rir, eu não aguento. Mas é impossível. Isso aí é impossível, Plirra. Por quê? O Palmeiras, o Corinthians ganhar do Flamengo para não entregar pro Palmeiras, não. Ganhar pro Palmeiras ser não campeão? Não se empenhar contra o Flamengo. Ah. Não, também não acredito. Eu acho que eu não acredito nisso, né? Mas e outra, vai ter muito campeonato pela frente ainda. Mas vamos ver, né? Não. Ainda tem um jogo no futebol americano na Neoquímica, né? Sexta da semana que vem. Então, da última vez que teve jogo lá na Neoquímica no futebol americano, ruim mesmo. O campo ficou um atropelo, hein, gente? É verdade. Mas e aí o presidente do Corinthians... Os caras são grandes, né, Pascoal? O antigo presidente do Corinthians, que hoje o atual presidente era vice do antigo... Você está entendendo? Então, sério, o Fabrício da Fiel é um maluco, cara. Entendeu? Sabe o que ele me falou aqui? Mas tem um detalhe, o primeiro jogo depois do futebol americano da temporada passada, o Corinthians ganhou do Flamengo lá. Quer dizer, é contra quem o primeiro jogo depois do futebol americano lá, Fabrício? Ó, checa pra gente, só pra ver se dá pra repetir ano passado. Agora... O campo ficou bastante estragado. Ficou. E com a promessa do ex-presidente do Corinthians, que o atual presidente era vice, de que esse campo seria totalmente reformado para essa temporada. E não foi. Porque... Corinthians cheio de promessa. Faltou a promessa, não saiu, entendeu? Mas na campanha eleitoral tinha dinheiro para churrasco lá para todo mundo, todo dia. Teve amigo meu que engordou 50 quilos. Isso? Verdade, pastor. A carne engorda? Não, mas o tanto de churrasco que ele ia no departamento de bote já tinha churrasco. Aí ele saía, tinha churrasco. Tamborel tinha churrasco. Tamborel, churrasco. Carne é proteína, não engorda. Mas é churrasco. É o pão, né? É, o pão, aquela cervejinha, aquelas coisas. O meu acabou a eleição do Corinthians não foi um dia, né? Foram vários, né? 50 quilos, Pascoal. Ô, Pascoal, hoje sabe ele qual é o primeiro jogo do Corinthians depois da NFL pelo Campeonato Brasileiro? Chuta. Não tenho ideia. Na Neoquímica. Flamengo. De novo? Então, ainda está muito longe para entregar. Tem muito campeonato. Não, o apresentador quer que a gente entregue. Eu não estou entendendo isso. Ao contrário. O Corinthians tem que entregar. Eu falei isso. Muito pelo contrário, Zé. Corinthians e Palmeiras... Não, eu quero seriedade. Desse, cara. Eu tô vendo. Eu não consigo. Mas eu acho que vai ficar Corinthians e... Eu acho que é Palmeiras e Flamengo essa briga aí. Também acho que não sai disso. O Corinthians não tem... Talvez, se você levar em consideração todos os desfalques do Corinthians... Você vai ter 5 titulares no time do Corinthians para esse jogo contra o Palmeiras. E tem a expectativa do Memphis titular ou reserva, como aconteceu na primeira semana, né? Se ele entrar alguns minutos, porque não é campo sintético, ele reclama do campo sintético, mas esse é o campo do Corinthians. Eu diria, aliás, o Memphis foi convocado para a seleção holandesa mais uma vez, estará servindo a Holanda na próxima data FIFA. A diferença, isso é muito interessante pensando na Copa do Brasil, embora o Corinthians já tenha feito um resultado confortável em Curitiba, o Hugo Souza, por exemplo, vai... 1-0? 1-0 fora de casa, um resultado 1-0 eu acho que é a conta do chá, né?
Bater O aqui. que é isso? porque- É zica reversa? Gente, pelo amor Isso de aí, Deus. Zé Elias. É assim no Pelo amor de chão, Deus, o tá Corinthians já vai certo. classificar. Corintiano é assim Vai mesmo. classificar. Bom, o Hugo Souza vai jogar ou vai estar com a seleção brasileira? Estará em La Paz. Em La Paz, na verdade em El Alto. É lá, do ladinho do aeroporto. Mais lá. alto do que... Você já foi lá? Em El Alto? Nós já estivemos lá em treinos da seleção brasileira, no campo lá em cima, lá do ladinho do aeroporto. Só Você para sai ter do aquela aeroporto. ideia, para as pessoas que estão nos assistindo, quando vocês andam de avião, né? Sobe. Atenção, tripulação. Ultrapassamos 3.000 pés. A seleção vai subir bota mais pé 1.000 nisso, ainda, muito mais do que 1.400. O negócio 4.100 metros na cidade de El Alto, onde fica o aeroporto, que chama-se O El Alto. Brasil joga numa terça. Joga no Maracanã, primeiro E na contra o Chile. Chile, não, já depois do jogo da Bolívia, no dia seguinte, o Corinthians recebe o Atlético Paranaense. De fato, o Hugo Souza, se participar do jogo da seleção, jogará 2 partidas em 48 horas, né? Em 24 horas. 24 horas. Em 24 horas. 24 horas. O Memphis, pelo menos eles são mais racionais na Europa, nas datas FIFA na Europa, vai jogar no domingo o segundo jogo pela seleção holandesa, então ele vai que chegue na segunda-feira à noite, mesmo na terça-feira de manhã, ele ainda tem um tempo maior, mais largo de descanso para jogar a Eu acho partida que de volta no contra o domingo Atlético. ele não consegue voltar. Não, mas ele deve voltar na segunda. Mais tardar na manhã de terça-feira. Ele está lá Chega, no dorme, Brasil. descansa a terça-feira inteira, Da descansa última a vez- quarta o dia inteiro. Da última vez que ele voltou, parece que ele chegou também numa terça-feira. Ele foi para a seleção. Fala no Hugo, vamos ouvir o Hugo Souza? Agora, O Hugo bom Souza goleiro, hein? falou hoje com a nossa reportagem, a gente vai acompanhar agora um trecho deste papo, pode botar no ar. O derby é sempre diferente, né? É um jogo que muda o humor de todo mundo, né? Que mexe com as nossas emoções durante toda a semana de preparação. E a gente sabe muito bem como encarar esse jogo. Como a gente falou, é diferente de todos os jogos, diferente de todos os outros. E a gente sabe muito bem o que a gente precisa fazer dentro de campo e principalmente fora dele para se preparar para um jogo de tamanha importância, que define muita coisa para a gente, né? É um jogo que dá confiança para a gente, que dá vencendo a gente consegue afirmar todo esse momento, esse bom momento que a gente vem tendo nos últimos 2 jogos aí, para que a gente possa dar continuidade no trabalho e continuar evoluindo. O Corinthians divulgou o seu plantão médico, né? E claro, né? Podemos ter aí, inclusive, tá? Podemos ter aí, inclusive, o Mateuzinho, né? Na partida contra o Palmeiras, tá? Na partida contra o Palmeiras, né? Porque não teve lesão, né, constatada no Mateuzinho, tá? Diagnosticada. Foi apenas ali uma fadiga muscular, né? Uma sobrecarga muscular. Foi assim que o Corinthians tratou, né, a questão do Mateuzinho, que foi até substituído no jogo contra o Atlético Paranaense, e como eu já havia adiantado ontem, né, que tinha conversado com um jogador no elenco corintiano, que ele tinha chance de jogar o derby, tá? O volante José Martínez e o atacante Yuri Alberto estão em fase de transição física, com trabalhos parciais com o elenco, tá? Então, foi como eu adiantei para vocês aqui, informação na temperatura certa, o Yuri Alberto deve voltar a defender o Corinthians no jogo de volta contra o Atlético Paranaense, ou pelo menos ficar à disposição. Não acredito que o Yuri Alberto seja convocado, relacionado para o jogo contra o Palmeiras, tá? O José Martínez, enfim, também está em transição, aquele problema na mão, né? Uma cirurgia na mão, o caso do Yuri Alberto é uma cirurgia de hérnia que ele passou. O lateral esquerdo, Hugo, que também foi uma cirurgia de hérnia, encerrou a transição física, está trabalhando normalmente com os demais jogadores, inclusive deve ficar no banco de reservas no jogo contra o Palmeiras. Por quê? Porque o Biduzeira está, né, suspenso para essa partida, então não vai poder atuar. O Anchileri vai ser o lateral esquerdo titular, e para não ficar sem nenhum lateral esquerdo, né, no banco de reservas, o Hugo deve aparecer nesse jogo aí, na Neoquímica Arena, né, o derby contra o Palmeiras, partida que ocorre às 18 horas, tá bom, meu amigo? Às 18 horas e 30 minutos, e você vai acompanhar tudo aqui no canal Café de Setorista com aquele pós-jogo maravilhoso, tá? Corinthians deve ir a campo com o Hugo Souza no gol, Mateuzinho. Se o Mateuzinho não jogar, acredito que jogue o Kaká ou o Charles. Não acredito no Félix Torres como titular mais, né? Digo quando o Mateuzinho não está à disposição.
Então vamos de Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Fabrício Anchileri. No meio-campo, Ranieri, Bidon, tá? Ranieri, Bidon e Michael. E, claro, né, o Garro ali na armação da jogada, jogando atrás, armando o jogo para os dois atacantes. Memphis Depay, acredito que inicia a partida como titular, e Guinegão, cheio de paixão, de contrato renovado, como revelou Legal, com hein? exclusividade o canal Legal, Café do time, ficou bom Setorista se ontem. jogar assim, fica bom. 3 anos, né, 5, na verdade, né, vai até o fim de 2029, na verdade estendeu mais 2 anos, né, era até o fim de 27, com o salário, tudo que eu já trouxe para vocês dão uma olhada aí no nosso conteúdo aí, tá no nosso canal. Esse é o time do Corinthians, tá? Se o Memphis não começar, começa o Kaique, né? O Vitinho também tá, né, entrou bem contra o Atlético Paranaense, mas esse é o Corinthians que vai iniciar a partida contra o Palmeiras. Deixa o like, comente aqui embaixo se você gostou ou não dessa escalação. Vamos falar agora, meus amigos, de Memphis Depay, que está na mira, tá, do futebol mexicano, né? O grupo Pachuca, que é dono aí dos clubes mexicanos, né? O próprio Pachuca e o León, né? Os dois do México, e o Real Oviedo, né? Da Espanha, são os clubes que esse grupo de internacional de investimentos, são donos desses 3 clubes, tá? A chance do Memphis seria no México para jogar no Lyon, já que o Pachuca, né, já atingiu o número de estrangeiros, e na Espanha, né? Seria aí o caso do Real Oviedo, que é um time, né, de menor expressão, tá? A informação ela foi publicada pelos portais mexicanos Medio Tiempo e Marca, e segundo os sites, o Pachuca vem observando as dificuldades do Corinthians para pagar aí o camisa 10, né, o Memphis Depay, e por isso eles, né, querem fazer uma proposta para o Memphis, estão correndo contra o tempo, porque tem aí a janela já, né, se fechando, tá? E agora é a gente aguardar, né? Tem até a próxima segunda-feira, dia 1º de setembro, né? Lá no México, o mercado seguirá aberto até o dia 12 de setembro. Então, se for para a Espanha, fecha na segunda. Se for para o México, fecha no dia 12 de setembro. Então, vai ter algumas ameaças ainda. O Memphis não é fácil de tirar do Corinthians, porque o salário dele é grande, ele ganha muito bem no Corinthians, 6 milhões por mês, tem uns gatilhos no contrato, como agora que ele está tirando 11 milhões, aí o Corinthians vai ter até que parcelar essa dívida por premiações, participação em gols e jogos, e tem também, né, a questão envolvendo as luvas, né, que vai ganhar mais 5 milhões, agora também são 4 luvas deste montante. É muita grana, não é fácil tirar o Memphis do Corinthians, mas existe aí a ameaça agora, né, desse grupo mexicano para tentar tirar Memphis Depay do Corinthians. Eu não acredito que saia, né? Difícil alguém pagar o que ele ganha no Corinthians hoje, mas eu quero o seu comentário. Você está preocupado com isso? Olha, eu quero deixar vocês na temperatura certa em relação ao transfer-ban. Todo mundo sabe, né, que o Corinthians sofreu um transfer-ban por falta de pagamento ao Santos Laguna, no caso Félix Torres, o zagueiro, isso mesmo. O Corinthians comprou o Félix Torres por 6 milhões e meio de dólares, deu 2 milhões de dólares de entrada, ficou devendo 4 milhões e meio de dólares que iam ser pagos de forma parcelada. O Corinthians não pagou as parcelas, né, o valor subiu com juros e multas para 6 milhões e meio o valor inicial, quer dizer, o Corinthians já perdeu 2 milhões de dólares aí. O Corinthians, então, perdeu também, né, na FIFA, já que o Santos Laguna acionou a FIFA, o Corinthians perdeu no CAS, que é a Corte Arbitral do Esporte. O Corinthians tomou um transfer-ban e é obrigado a pagar, né, esse valor aí de 6 milhões e meio de dólares, dá 34 milhões de reais. Só que com os impostos, esse valor passa um pouco dos 40 milhões. O Corinthians não tem essa grana, tá? Deixa eu colocar deixar umas coisas bem claras para vocês aqui. Essa informação que surge por aí, o Corinthians fez uma proposta de 90%, conversei com fontes importantes do Corinthians que negaram veemente, falaram, Samir, pelo amor de Deus, né? Quem paga 90 paga 100, né? Isso não existe, tá? Então, como que está agora? Qual foi a proposta do Corinthians? Ao saber dos 40 milhões, que passa um pouquinho dos 40 milhões, o Corinthians oficializou uma proposta por 70% dos 40 milhões de reais. E os outros 30% o Corinthians está parcelando aí 28 em 3 e meio, o resto prestações. parcelado. Então, essa é a proposta do Corinthians, tá? 3 prestações semestrais. Essa é a proposta do Corinthians definitiva. O Santos Laguna não aceita a proposta, tá? De jeito nenhum, né?
enfim, não quer nem saber, nem responde mais o Corinthians, nem negocia mais com o Corinthians. O Corinthians acionou a FIFA e, apesar do Corinthians dever o dinheiro pro Santos Laguna, o Corinthians entende que a FIFA pode resolver isso, dar uma sentença favorável ao Corinthians, porque a FIFA é a mediadora do caso. A FIFA sendo a mediadora do caso, a FIFA pode obrigar o Santos Laguna a aceitar a proposta de 70 milhões, dizendo, ó, eles sofreram transfer ban, eles estão devendo e eles estão se propondo a pagar 70% mais as parcelas, tá? Então, o Corinthians aguarda, não teve uma resposta da FIFA ainda, mas o Corinthians aguarda que a FIFA obrigue o Santos Laguna a aceitar a proposta do Corinthians, mas na temperatura certa, essa informação não passou de 70 milhões e nem o valor total que o Corinthians quer pagar, é 70 milhões de 40%. Eu vou falar para vocês que eu tô bem confiante para domingo, 2-0 para nós. O Samir trouxe aí, eu acho que realmente vai ser o fim do transfer ban pro Corinthians. Ele não falou, mas eu acredito que vai ser o fim do transfer ban. Acredito que o Yuri fica no banco e entra pelo menos uns 15 minutos. Mateuzinho titular, Memphis titular, e eu acho que o Memphis não sai, beleza? O meu nome é Marcelo Scarpim, esse é o Resenha Arena 1910. Se você não se inscreveu, se inscreva, deixa o like, deixa aí nos comentários quantos você acha que vai ser o jogo domingo, beleza? Valeu demais, tamo junto, fui!